Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 9h27, 9h27, vem aí a entrevista do dia desta quinta-feira. Augusto. Verdade, hoje nós vamos falar um pouquinho da situação, como é que está o nosso asilo Morada das Flores. Nós estamos recebendo aqui a administradora do asilo, a Simone Romanelli. Bom dia, Simone. Bom dia, Augusto. Bom dia, Zambuja. Abrir as portas aqui para a nossa instituição. Estamos sempre à disposição. Às vezes a correria é tão grande que às vezes a gente esquece. Esse dia, meu trajeto às vezes passa por ali, às vezes não passa. Sim. Então, passei ali, me lembro de que a Simone deve estar se vendo azul, porque tipo de coisa, não tem ninguém que trabalhe, né? A área assistencial que não esteja com problemas. Como é que está o nosso asilo? Então, tá complicado, né, Augusto? A gente tem, por um lado, a alegria de dizer, como eu sempre digo, né, parece que notícia boa não corre, não dá ibope. Mas a gente tem a alegria de dizer que nós estamos há 18 meses sem um caso de Covid dentro do asilo. Então, claro que isso nos enche de orgulho, por quê? Porque eu tenho uma equipe fantástica, eu tenho lá a Denise gerenciando, a Gabi fazendo o trabalho dela como uma excelente enfermeira, barrando todos os protocolos que foram feitos em março, até antes daquele rolo todo, aferição de temperatura, máscara, álcool gel, face shield, roupa especial, aquilo começou no dia, já te digo, 10 de abril e vai até hoje. E em nenhum momento, Augusto, a gente relaxou, a gente deixou aqui a peteca cair. Por isso que o Covid não entrou lá dentro, entendeu? A gente acompanha aí casas asilares do mundo todo, até após vacina, tendo casos e surtos. Então isso, claro que é uma boa notícia, nos agrada muito. Mas o que acontece? O que é a parte ruim da coisa? Que é o que as pessoas não entendem. Uma instituição filantrópica, ela é uma empresa como outra qualquer, ela paga seus impostos. Quem não lucra seria a diretoria. Mas é um local que precisa lucrar, entendeu, Augusto? Sim, ele pagar o precisa funcionário, tem que manter, né? não? As pessoas, né, no nosso falecido Bira, né, que dizia, como é que fica? O asilo agora é de ricos. Não é que o asilo é de ricos, o asilo agora ele está administrado, ele está organizado, ele está limpo, ele está bonito, porque pobre não tem que viver no meio do mijo, da sujeira e da desorganização. Eu visitei quando tu assumiu lá. Quantas vezes tu viu, né, Augusto? Então, assim, a gente não está lucrando, por quê? Porque fazem 18 meses que não entra mais ninguém. Né? As pessoas mais abastadas da cidade resolveram pegar os seus vovôs e deixar os seus vovôs em casa com suas cuidadoras. Então, o que aconteceu nesse meio tempo todo? Nós temos uma ala particular, Augusto, da qual nós tínhamos mais ou menos umas 10 a 12 idosas, muito ricas, que pagavam um valor substancial para sobreviverem ali dentro, né? Ou seja, com apartamento, com ar-condicionado, com as suas regalias que o seu dinheiro lhe permitia. Só que eram vovós muito conhecidas aqui da sociedade que já estavam com 94, 96, 98 anos. E, infelizmente, durante a pandemia, essas vovós foram falecendo. Faleceu uma, duas, três, foi indo. O faturamento do asilo, que mantinha aquela organização toda que eu consegui nesses 5 anos, era em torno de 160 mil reais e agora está em 80. Então, não precisa ser muito bom em matemática para entender que uma estrutura de 5 mil metros quadrados, para manter a qualidade, perdendo quase 90 mil reais, não tem como se manter. Né? Então, agora a gente está realmente, de janeiro para cá, começa a ficar apavorado. Faleceu mais uma vovó. Não entra ninguém, faleceu mais uma vovó. Quando está entrando vovôs, Augusto, está entrando os vovôs de vulnerabilidade social, ou seja, o vovô que ganha um salário mínimo. Sendo que uma vovó rica dessa mantinha de 5 a 6 vovôs em vulnerabilidade, entendeu? Sim. Então isso é muito importante que a população entenda isso. Quem é que mantém o asilo? Quem mantém o asilo é a ala rica. Não é eu, não é tu, não é... E antigamente eles não queriam saber dos vovós. Hoje eles estão trazendo os vovós para dentro de casa porque a situação às vezes está pegando. Exatamente. Então o que acontece? A sociedade nos ajuda. Ela vai lá, ela dá o leite, ela doa a roupa, ela doa material de limpeza, mas isso assim, desculpe, mas é pouco para manter uma estrutura daquele tamanho. Nós precisamos, sim, dessa estrutura particular. E aí é aquilo que eu te contei. Começa a pandemia, as pessoas se retraem. Ah, não, eu vou ficar com o meu vovô aqui. Até porque, o que tu acabaste de falar, Augusto, o dinheiro. Entendeu? O meu vovô em casa é um dinheiro que fica ali, que eu não sei o que vai acontecer. Então, tu imagina o que acaba gerando essa função toda.
E fora isso, também não podemos acolher mais vovôs de vulnerabilidade social da prefeitura, porque a prefeitura está, desde essa nova gestão, tentando quadrar os números, fechar os buracos e tentar pagar. E aí a prefeitura também acaba atrasando. Eu sei de casas asilares aí que não recebe desde janeiro. Então nós temos poucos vovôs dessa ala de vulnerabilidade social da prefeitura, porque nós não podemos ficar 5, 6 meses sem receber. Entendeu? Então, assim, ó, é um momento grave, é um momento complicado. A gente começou a entrar naquele rolo, né, de já atrasar INSS, atrasar FGTS. Agora a rescisão está complicado, cada funcionário. Então nós tínhamos um quadro lá de 60 funcionários, já está em torno de 40, tá? Já está um vovô por funcionário. Só que chega um momento, né, Augusto, que não tem mais onde diminuir. Né? Aquilo ali aquilo ali é um hotel, né? O serviço é de hotelaria, então ele é 24 horas. Eu não tenho mais como tirar a enfermeira-chefe, a gerente, eu não tenho como tirar o pessoal do RH, eu não tenho como tirar a cozinheira e nem a cuidadora. Então a gente está num momento que a gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Sinceramente, essa é a triste notícia que a gente tem depois de 5 anos de excelente trabalho mostrando para as pessoas o que é a gestão. Só que as pessoas têm que entender isso, né? Era até uma brincadeira de campanha que as pessoas diziam, gerir com dinheiro é fácil. Obviamente que gerir com dinheiro é fácil. Se tu não roubar e não desviar e não dar propina é muito fácil, mas mesmo tendo ele, a gente tem que fazer os números se quadrarem, funcionarem para quando chegar no final do mês, né? A conta tá redondinha, né? E a padaria, como é que tá a situação? Então, o que acontece? A padaria também, ela acaba caindo o movimento pela metade, porque, claro, como está faltando funcionários, nós tínhamos 2 funcionárias somente para atender a padaria. Não temos mais, né, Augusto? Não temos mais, porque agora a nossa confeiteira, que inclusive agora ela está de férias, ela está tapando o furo do pessoal da Copa, o pessoal do refeitório, o pessoal da cozinha. E fora isso, né, as pessoas também pararam de ir buscar no asilo. Eu me lembro que tinha cuca, tinha doces, tinha pão, tinha tudo. caseiro. Tu te lembras, inclusive, que a gente ia abrindo Partage. Sim. Né? Tinha todo, a gente chegou a gastar um dinheiro ali para colocar a padaria a funcionar. Quando a padaria abriu no dia 10 de abril, dia 15 de março, foi aquela loucura toda. Então, claro, todos os negócios que o asilo tem para sobreviver estão parados. A padaria, a fisioterapia, como é que a gente vai levar a gente lá para dentro? Como é que você vai fazer fisioterapia lá dentro, entrando, né? Sim, e o acesso, né, é único. O acesso, então tudo se complicou. A única coisa que ainda temos que consegue dar uma manutenção, que tu te lembras ali em março a gente conseguiu terminar a obra da loja, né? O nosso brechó maravilhoso, que estava num canto lá qualquer do asilo. Agora a gente tem uma loja de 100 metros quadrados ali para atender. Então isso é o que está ainda mantendo algumas manutenções dentro do asilo, porque as pessoas, sim, fazem muitas doações de roupas boas, e essas doações, o que não serve para os nossos vovôs, acaba virando din-din ali na nossa loja. Então, de toda aquela estrutura maravilhosa que nós tínhamos, Augusto, eventos que chegaram a dar para o asilo nesses 5 anos, mais de 400 mil reais, se perdeu tudo. Então, a partir do momento que tu não tem renda, como é que funciona? Não funciona, é lógico, e as pessoas têm que ter um entendimento que é isso. A instituição é uma empresa, ela precisa de dinheiro para funcionar. E quais as perspectivas que estás vendo aí futuramente? As perspectivas para o asilo não são boas, porque se a gente, além de tudo, Augusto, tem uma situação assim que é muito contraditória do próprio ser humano, né? O próprio ser humano, assim, parece que ele nunca está contente com as situações. Então nós temos casos assim de vovôs que foram retirados do asilo porque as pessoas se cansaram de tanta rigidez. Então, assim, a gente foi perdendo renda de tudo que é lado, como eu te falei. A renda dos eventos, a renda da padaria, a renda da fisioterapia, a renda dos vovôs ricos que faleceram, e também agora pessoas que estão tirando seus vovôs porque estão cansados de não poderem ter a mesma entrada e saída dentro da instituição. E aí a gente lamenta porque é aquilo que eu estou te dizendo. Se não entrou o Covid é porque a gente está cuidando. E se tivesse entrado, tu imagina o que a gente ia escutar na cidade, né, Augusto? Como está acontecendo em vários locais. Em vários locais. Tu imagina uma figura que se tornou pública, né, trabalhando lá dentro, que as pessoas iam dizer, olha, a mulher lá não consegue agora nem manter o asilo. Então a gente está naquela, entre a cruz e a espada, né? E a bola de neve está grande. Se realmente alguma coisa não acontecer até o final do ano,
eu não sei qual vai ser o destino. E outra coisa, assim, que a gente viu, que eu vi, uma outra tentativa que eu vi, tive em contato com o vereador Felipe Branco, né, tu sabes que ele muitas vezes esteve ali na nossa volta, que ele é ligado à terceira idade, pedindo uma ajuda através da Secretaria da Saúde, porque, quer ver uma coisa que eu descobri, que me deixou muito surpresa, Augusto? Que tu vê, né, o asilo, né, a gente foi tão condecorado esses anos todos pelo trabalho que eu consegui desenvolver ali dentro, e a gente vem fazendo, né, a gente vem tocando. E aí eu descubro que tem instituições filantrópicas da cidade que tem funcionários da prefeitura, cedidos pela prefeitura. A biblioteca, não sei se agora ainda está, mas a biblioteca por muitos anos teve funcionário cedido, teve a luz paga pela prefeitura. A Escola Álvares de Azevedo tem funcionário cedido da prefeitura. A Escola Coração de Maria tem funcionário cedido da prefeitura. E agora descobri que a Amar tem uma nutricionista cedida pela prefeitura. Então me choca isso, né? Saber que justamente a instituição, né, centenária da cidade, que esteve ao caos há 5 anos atrás, no meio do lixo, ela é tão valorizada nesses 5 anos, né? E agora não temos ajuda nenhuma, não temos ajuda de nada. Tentei falar com o prefeito, não me respondeu. Tentei falar com a nossa primeira-dama, ela disse que agora está ocupada e não pôde nos atender. Tentei falar com o vereador Felipe Branco, né, que é do mesmo partido, da mesma família, ia ver. Então a gente está na espera, né? Em 5 anos, nunca um prefeito entrou ali dentro, nunca uma primeira-dama foi ali. Achei que com a mudança da gestão, né, até porque foram eles que me condecoraram, né, com a honra do mérito Farroupilha, íamos deixar a política de lado e íamos retornar para o asilo, ninguém voltou. Então, assim, né, a impressão que eu tenho que é bem isso, né? Resolveram retalhar a instituição porque eu tive esse envolvimento político. O que eu posso dizer de alegria de tudo isso, Augusto, que muito escutei no ano passado, é dizer que eu tinha usado o asilo como algum trampolim político, pessoas que não sabiam que eu estava lá já há 8 anos lá dentro, e a alegria de quem sabe que no dia 16 de novembro eu estava lá de volta no asilo como eu estou todos os dias, né? Não abandonei, não deixei, não foi usado, só que, claro, né? Não adianta uma pessoa só querer mover o mundo se o mundo também parece que não está querendo ajudar. Então é isso, eu estou indo de porta em porta, eu estou batendo, estou avisando para as pessoas o que está acontecendo, né? E na hora exata, se eu tiver que falar o que eu tiver que falar, eu vou abrir o verbo e vou ter que comentar, né? Porque simplesmente as pessoas não podem esquecer que a instituição está lá, com todo o trabalho que essas próprias pessoas da sociedade foram lá e deram tantos prêmios, tanta relevância, né? E aí, a partir de um momento que parece que não é mais interessante para ninguém, né? Porque eu tomei, eu acho que um partido, uma linha de segmento, aí politicamente não ficou interessante para mais ninguém, agora ninguém mais ajuda. Né? Mas e uma coisa que eu sempre vi que no início da tua gestão até andou te incomodando bastante, sim. O Ministério Público não está ajudando, a Justiça, nada? O Ministério Público, o promotor Érico Russo, infelizmente, trocou de posição ali dentro, entrou uma outra promotora, muito competente, muito tudo, mas ela só nos cobra. Né, só nos cobra e essa semana mesmo ela está nos cobrando a questão do alvará dos bombeiros. E aí eu disse para ela, promotora, o prédio tem 136 anos e nunca teve um alvará de bombeiros. Nunca teve. Eu estou há 5 anos na batalha desse alvará, entendeu? Eu tenho dinheiro que a minha credibilidade foi buscar através dos empresários, que está preso dentro da prefeitura, que são 600 mil reais, há mais de 2 anos. Entendeu? E aí eu tenho que ficar só isso, me explicando. O que é o pior de tudo isso, Augusto? Que a hora que o prédio caiu, o telhado que está suspenso, cair, os vídeos que eu mandei para o prefeito, mandei para o vereador, para os vereadores, de uma ala do asilo toda completamente alagada, isso vier e der problema, aí vão falar, Simone Romanelli responde civil e criminalmente, ela e a presidente Maria Amélia Estima e a diretoria, aí vai ser um bafafá na cidade. Né? Por isso que é muito bom quando tu me abres a oportunidade de falar, porque isso vai ficar gravado. Em vários lugares que eu tenho ido está gravado, porque a hora que der o problema, porque vai dar, Augusto, né? Vai cair em cima de mim, mas aí eu tenho toda a situação aqui para falar, para marcar que a gente está pedindo ajuda, a gente está avisando, né? E simplesmente as pessoas não têm mais tempo para o asilo, né? Não é mais interessante, né? A figura não é mais interessante porque agora a gente já sabe, né?
como é que funcionou tudo. Então, não é mais interessante, ninguém mais ajuda, ninguém mais fala, ninguém mais quer, ninguém procura. E os empresários também, eu sei que nós procurando os empresários, a Também empresa da não Barra dá. e tudo. Por quê? Porque tu sabe, né, o que aconteceu, né, o ano passado a gente sabe as posições das pessoas, né, então as posições são essas e... Né? Quem puder ajudar, o que está precisando lá para manter o trabalho? Olha, eu vou te dizer que hoje em dia, eu vou te dizer sinceramente, Augusto, aquilo que eu sempre falo para as pessoas, para a população, o trabalhador, o ferrado, ele ajuda sempre, Augusto. É uma coisa impressionante. Eu sempre falo a solidariedade do trabalhador. Do é importante. Te dou um exemplo. O véu, semana passada, os funcionários ali que não estão vendendo nada de carro, foram lá, caixas de doação de roupa. Aí, esses tempos, funcionários da Iara, caixas de leite. Os funcionários das empresas da cidade, as pessoas vão lá, a senhorinha de idade vai ali, para o carro na frente, deixa a caixa de leite. A população não abandonou o asilo, a população sabe do trabalho que é feito ali, a população não confundiu figura Simone Romanelli com asilo, figura política. Não, a população, a gente não precisa falar nada, ela vem e traz. Tá? Tanto que agora... No dia 15 de setembro a gente vai inaugurar a ala administrativa do asilo, que, para ter uma ideia, Augusto, está parada há 5 anos, né? A gente fez uma campanha de Pix só no WhatsApp, com 300 WhatsApps, nós conseguimos os R$6.000 para fazer. Então, para tu entender, a minha credibilidade, a credibilidade da minha equipe do asilo segue firme com a população. Tu vê que em 47 horas, foi impressionante, a gente tinha os R$6.000, tá? Assim, foi uma rapidez, tanto que a gente tá lá, tô lá pintando, tô lá economizando do pintor, tô lá eu pintando, semana que vem a gente entrega a ala administrativa toda nova, linda como tudo lá dentro. Então não tem que reclamar, a população nos ajuda. O que nós precisamos é isso, né? Que a prefeitura volte a ajudar, que os vereadores voltem a ajudar, que as empresas voltem com um olhar e lembrar, né? Que ali é o fim de vida de muitos. Brotou diversas casas asilares dentro da cidade, e aí as pessoas perguntam, por que semana passada no Conselho Municipal do Idoso as pessoas ainda estavam falando, como é que brota tanta casa se isso não dá lucro? Outra coisa, e será que todo mundo tem qualidade de atendimento? Então, é isso que eu quero te dizer, Augusto. Ó, para e pensa o seguinte, numa casa asilar dessa, quando tu tem vovôs que não tem discernimento mais, é um vovô que não vai reclamar que a fralda tá suja, ele não vai reclamar se ele não comeu, tá? A gente sabe de casos, Augusto, de lugares assim que é sopa, sopa e sopa. É 2 fraldas por dia. Tu imagina um adulto do nosso tamanho usar uma fralda de manhã e uma de noite. Então é um lucro impressionante tu cuidar de gente que não tem discernimento. Tá entendendo? Então lá no asilo, por exemplo, eu tenho vovôs que não têm discernimento, que estão lá, não tem uma escara, não tem uma assadura, são 6 fraldas diárias, não, sabe? O cuidado a gente tem. Agora, claro, tu vai em lugares aí que, claro, deixa ali. Então, quanto mais vovôs sem discernimento, melhor, porque é um vovô que não sabe reclamar. Se comeu sopa, se tomou sopa, se comeu carne. Aí tu tem uma casa dessa que tu não troca fralda, tu não compra comida, tu coloca só uma pessoa ali para cuidar. É um depósito, né? É um depósito. E tem gente, infelizmente, que não está preocupada com isso. Eu só preciso me livrar daquele velho. Tá me incomodando, papai, eu vou pegar o dinheirinho dele, vou administrar. E pago R$1.000 ali naquela casa. Aí a casa não tem autorização do Conselho Municipal, não tem vigilância, não tem nada, e as pessoas não estão preocupadas. Não tem bombeiro, E até para te finalizar, dizer que agora a nossa campanha para a Semana do Idoso, agora de outubro, a gente quer fazer um esclarecimento nas rádios, na televisão, nos órgãos de comunicação, para o entendimento, para as pessoas saberem que se tu tem tanta preocupação de cuidar de uma criança, tenha também do seu velho. Quando tu vai procurar, onde é que eu vou deixar o meu filho? Como é que é essa creche? Cara, vai lá também ver como é que é essa casa de idoso. Como é que tu vais botar o teu pai, tua mãe, teu avô numa casa que não tem um sol, que não tem um jardim, cheia de umidade. Que tem meio dos funcionários para atender um monte de gente. Tu tá entendendo? Então, essa é a nossa alegria, né, Augusto? Quando uma pessoa chega lá, essas com discernimento que quer o melhor pro seu pai e pra sua mãe, ela chega lá e olha aquele vasto jardim, corredores arejados, sem cheiro de urina, tudo limpo, tudo organizado, médico, fisioterapeuta, psicóloga, gerente,
cardápio de nutricionista. Tomando sol, quando poderia, Claro. quando podia, tinha vários Isso. eventos lá também que o pessoal... Com alimentação, eventos, entendeu? Então a gente tem uma alegria, só que, claro, é isso que eu tô te falando, nem todo mundo agora tá preocupado. E com a situação da pandemia, como eu te falei, pior ainda. Ai, por qualquer R$1.000 eu deixo meu pai em qualquer lugar. E não vai pagar os R$1.500 que a gente cobra lá do asilo. Simone, quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço, Nós estamos Augusto. à disposição sempre. Muito obrigada, Zambuja, um forte abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço. Zambuja. Muito bem, tivemos a entrevista do dia e vamos agora a um breve intervalo, já voltando com mais informações. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira.